Olá, internautas, sejam bem-vindos ao canal do Astronauta Verdadeiro. E hoje eu vou voltar a bater a tecla para esse cara, né? Que apesar de dizer que não tem hipocrisia nenhuma, os comentários estão desativados para este vídeo. Mas, né? Eu tô um pouco me lixando, cara, para quem ele disse que é, tá? Tô um pouco me lixando. Porque, cara, isso daqui já desmantela ele porque ele não está disposto a argumentar. Então, nós vamos prosseguir, né? Nós vamos colocar aqui o vídeo dele aqui rapidão, né? O argumento dele é o seguinte. O argumento dele é que nem a Lua, né? Nem a Lua nem o Sol, eles causam as marés. É o magnetismo da Lua e do Sol que causa as marés, segundo ele, né? E ele tem aqui esse pequeno videozinho, né? Um videozinho rapidão de 9 minutos, né? Que ele coloca um ímã, né? Ele coloca uma torre de ímãs, né? E coloca água. A água, sendo um repelente natural de magnetismo, ela se afasta do ímã, né? Como vocês podem ver aí, né? A água se afasta do ímã. Ó, essa repulsão não permite que a água preencha o interior, né? Em algum momento, apesar de algum momento, a água pode vencer. Aí ele mostra aqui um mapa, né, de clima da Terra, temperatura dos oceanos aqui. Aí ele mostra o local das frequências das marés, né? Em vermelho, amarelo e verde são as áreas onde as marés são maiores. E ele apresenta o circuito entre a Lua, né, do Sol e da Lua entre os trópicos. Aí ele diz aqui que há uma coincidência, né, de que o Sol e a Lua estejam repelindo as marés para as áreas entre esses trechos, né? Aí ele mostrando aqui as frequências. Aí mostrando aqui, né, que as ondas sobem e descem a cada um período de tempo, mais ou menos metade do dia, né? Ou seja, pela manhã, pela tarde, pelo fim da tarde, a maré está baixa, né? E pelo meio-dia ou e meia-noite a maré está alta. Ele fala aqui dos ângulos do Sol e da Lua, como eles supostamente influenciam, né, as marés. Aí é o seguinte, as coisas começam a ficar estranhas aqui, olha só. Funciona como grandes ímãs, né, expulsando a água, né? Certo, vamos lá. Aí ele fala, né, ele logo em seguida fala da água salgada, né? Ele fala que a água salgada, a água com sal, aumenta a sua capacidade de conduzir eletricidade. Vamos lá. Aumenta a sua capacidade de conduzir eletricidade. Certo? Né, a água salgada, né? Todo mundo já fez aquele experimento de escola, né? Bem simples, sobre os elétrons se movimentarem mais livremente na água com sal. Então vamos lá, o experimento a seguir, né? Os condutores. Ó, ele diz que ele afirma, quando um eletroímã é colocado perto da água salgada, ele cria um campo eletromagnético móvel no mar devido às propriedades condutoras da própria água salgada. E esta cria um campo magnético oposto, havendo movimentos e turbulências, ou seja, marés e ondas. Tudo bem, né? Vamos prosseguir, né? Ele vai propor um outro experimento aqui, né? Que ele vai mostrar, né? Com um dipolo, né? E elétrico na água. Um ímã empurrando a água, né, o fluxo d'água. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um ímã de neodímio, né, uma bateria. Ele vai colocar água, né, dentro desse ímã da bateria, né. E olha só, quando ele vai ligar a bateria agora. E a água vai começar a girar ao redor do polo aqui que eles colocaram, ao redor do eixo que eles colocaram, né.
campo magnético oscilatório. Mas como vocês podem notar, a água está girando só numa só direção. Vou até voltar aqui. A água ela está rodando só numa só direção. Pode acompanhar as bolhas. Ó, ela está rodando da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. O recipiente inteiro numa só direção. Certo? Aí tá falando aqui que a direção muda, né, quando se inverte os polos. Esquerda para direita, da direita para esquerda. Então, certo, vamos lá, né? Então vamos lá. O que nós podemos dizer daqui é que é o seguinte: quando o Sol e a Lua, né, eles estão lá voando sobre o plano, né? Quando eles chegam num certo alinhamento, eles fazem as marés se moverem. Certo? Quando o alinhamento está mais fraco, as marés se movem fraco. Quando o alinhamento está forte, as marés se movem fortes, né? Nesse caso, quando na lua nova ou na lua cheia, né? Esse alinhamento acontece. Então vamos lá. Para começo de conversa, esse próprio mapa, né, ele já começa a se contradizer daí, porque num outro vídeo que ele falou sobre o Equador, ele recomendou um site que mostra os ventos, né, a temperatura, né, a direção da água, né, a bagaça toda sobre a Terra, né, os mapas da Terra todinha, né. E ele mostrou o mapa, né, eu tô aqui no site aberto, né, com o mapa, e como vocês podem ver, aqui ó, na área mais vermelha, no Equador, ela gira da esquerda para a direita, a água gira da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita. E aqui no área mais azul, no polo sul aqui, né, a água gira da direita para a esquerda, ela vem daqui, vem descendo. Opa. Carregar aqui de novo. Ó, a água vem aqui descendo, né, da direita, vai para a esquerda aqui. E do outro lado, ela vai subindo, né? Da direita para a esquerda vai subindo, vai girando, né? Mesma coisa aqui no Equador, né? Vai girando, né? E vamos lá. Né? Se o campo magnético dos dois corpos, quando eles estão alinhados, agem que nem esse ímã, já tem uma coisa errada aqui, né? Porque ele só gira numa direção. Aqui, como eu já expliquei antes no meu vídeo sobre, né, sobre o próprio cara do Sem Hipocrisia tá se detonando, né? Que ele fala: "Ah, é o sol que arrasta as marés, né, as correntes, ele que faz essa, né, o Equador aqui é na verdade só o trilho do sol, é a assinatura térmica do sol que ele deixa no seu caminho". Boboseira nenhuma, porque se isso acontecesse, eu já falei lá naquele vídeo lá que os ventos e as marés deviam ir só numa direção, porque eles estão seguindo o sol, né? Então deveria se mover só numa direção. Como tu pegar um copo, colocar uma colher dentro do copo, né, e ficar mexendo. Tu vai ver dois tipos de ondas dentro do copo, um vai girar para um lado e outro vai girar para o outro. Não, isso não acontece. Quando você gira a água dentro de um balde, ela não gira em duas direções, ela só gira em uma. Quando você gira a água dentro de uma pia, dentro de um copo, quando você dá a descarga, ela só gira numa direção, né? Até aqui no experimento do canal dele aqui, né, que ele mostrou aqui no canal dele, a água só gira numa direção, nesse caso aqui da esquerda para a direita. E quando eu vou aqui no mapa que ele mesmo recomendou, eu tô vendo a água girar em duas direções opostas. Tô vendo os ventos, a água, tudo girar em duas direções opostas. Que já começa a perder sentido, porque tipo assim, se tem um paredão de gelo aqui, se tem um domo que impede que a água gire, mude bruscamente de sentido, então só deveria girar numa só direção. Mas isso não acontece, né? Agora, quando eu volto aqui para o modelo do globo, eu vejo alguns sentidos já, porque é o seguinte, olha só. A parte mais rápida, nesse caso aqui, o Equador tá girando numa direção, né? Tá girando numa direção, né? E a parte mais lenta, né? Nós temos a impressão dela tá ficando para trás e, obviamente, né? Ela vai girar numa direção oposta. Girando aqui, aí daqui vai ficando para trás, né? Por causa do efeito Coriolis, né? Quando mais perto do eixo, né? Mais devagar você fica, né? Então ela vai girando para trás em relação ao que está girando mais rápido aqui no meio, no Equador. Entende? É isso que tá faltando, cara, na Terra plana. Tá faltando um pouco de curvatura, pelo que eu posso ver, né? Que aqui, ó, dá pra ver as três correntes aqui, ó. E ó, daqui gira
da esquerda para a direita, aqui gira da direita para a esquerda e aqui gira da esquerda para a direita de novo. Entende? Você pode ver uma espécie de direcional aqui. Entende? Aqui gira mais rápido, aqui gira mais devagar, obviamente vai ficar para trás, né, dando esse efeito. É aí que nós vemos que no Equador gira mais rápido, né, e lá nos polos gira mais devagar. Então, né, outra contradição bem interessante que ele fala é o seguinte, olha só, ele fala que ensinam tanta baboseira, né, mas ele não passa para ele não presta atenção para entender. Na verdade, nenhum desses caras presta atenção em porra nenhuma para entender as coisas, porque é o seguinte, no vídeo dele, eu não vou colocar aqui porque ele tá ameaçando processar, né, quem for lá de falar das coisas dele, né, e eu tô tacando foda-se aqui, mas eu ainda tenho medo, né, que vai, ele mete processo, arranca uma grana, né, arranja o que comer com isso, né. Mas é o seguinte, olha só, ele falou lá no vídeo dele, no primeiro vídeo dele, que ou é só a lua ou é só o sol que cria as marés. E eu me lembro de uma coisa que eu vi há muito tempo atrás no livro. Eu fui atrás de achar o livro, eu não consegui achar o livro, né? Mas eu fui procurar na internet aqui de volta, né? E é algo bem interessante que ele esqueceu de considerar, que todo santo gráfico, né? Todo gráfico, ele mostra que existem dois tipos de marés, né? Começa daqui, né? Eu vou colocar aqui em tela grande aqui para vocês verem. Aqui, olha só. Aqui, ó, bem grandão aqui pra vocês verem. Vamos lá. Durante a lua nova, né, o sol e a lua estão na mesma direção, então, olha só, um conceito bem errado aqui, rapidão. Uma coisa aqui que eu esqueci de mostrar aqui, ó. Um conceito bem errado de quem vai estudar essas coisas, quem vai falar de maré, é pensar que a maré, ela só corre numa direção, ou seja, se, digamos que esse ponto vermelho aqui seja a lua, né, essa bolinha vermelha seja a lua, né, um conceito bem errado é pensar que a lua, ela só vai puxar na área que está mais próxima a ela. Isso não é verdade, isso aqui é uma concepção errada, né, da força de marés. A força de marés, ela ocorre em lados opostos, entende? Então, se a lua, digamos aqui, esse astro aqui, essa lua, estivesse puxando de um lado, do outro lado também teria maré alta. Entende? Também teria maré alta. Então, vamos prosseguir aqui. Né, nós temos... Cadê? Então, vamos lá. Durante o ciclo, né, da lua nova, nós temos o alinhamento que mesmo próximo, né, dos dois corpos na mesma direção. Tanto a maré alta, a maré forte, né, que é o corpo mais próximo da Terra, a Lua, né, essa parte azul, mais quase roxa aqui na imagem, ela alinha, né, num sentido. E como o Sol está na mesma direção, a parte mais azul clarinha aqui, né, que é a parte mais fraca, também alinha, né, ou seja, fazendo a maré total, a maré viva, né, como chamam, né. Quando a Lua entra em quarto crescente, né, você tem a maré lunar, que é a maré morta, né, mais ou menos, digamos assim, 90 graus aqui de inclinação, né, que tu faz o seguinte, olha só. Durante a noite, digamos, esse lado aqui do lado de noite, né, durante a noite você vai ter a maré total do Sol, né, mas a maré mais forte vai ser ou durante um amanhecer ou durante um anoitecer aqui do lado oposto. E de novo a maré mais forte vai ser aqui, né, do lado do dia. Quando eles estão opostos, é basicamente a mesma coisa da lua nova. Quando eles estão opostos, a lua puxa de um lado, o sol puxa do outro. Durante o amanhecer e o anoitecer, aqui essas áreas mais fininhas, é onde ocorrem as marés mais fracas. E de novo aqui, né, nós temos maré morta aqui na quarta minguante. Mesma coisa daqui, né, as marés ficam mais fracas durante o dia e a noite e ficam mais fortes durante o amanhecer e anoitecer. Certo? Basicamente, todos os outros gráficos eles mostram a mesma coisa, que não é só um corpo que puxa para um lado, todos eles mostram que puxa as marés, as águas para os dois lados, que a lua, o sol, também aqui, ó, o sol, a lua, aqui os alinhamentos aqui, puxando mais forte na direção dos dois corpos aqui. Mesma coisa aqui, né, deixando nas duas direções.
né? A parte mais forte. Marés vivas, marés fracas, né? Nós temos aqui outro gráfico aqui, né? Mostrando mais, né? Com uma animaçãozinha. Como é que ocorre? Vai mudando aqui a fase da lua. Maré forte, morta, forte de novo, morta, forte de novo aqui, né? Nós temos aqui uma explicação mais detalhada. Eu não, né? Que é o sentido das marés pela força centrífuga aqui, né? Que eu vejo aqui as marés variam diariamente em qualquer ponto da Terra. Isso acontece porque a Terra gira e assim determinando o ponto que é levado de uma região, uma maré alta até a maré baixa, né? Se vocês não entenderam a porra do gráfico, né? Eu fiz questão de fazer essa bagaça aqui, né? Que é o seguinte, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, cadê? Vamos lá. Nós temos, eu modelei aqui, eu fiz daqui duas marés, né? Fiz a lua, o sol, né? Então é o seguinte. Essa daqui é a maré alta, né? Onde as duas marés estão sincronizadas. As duas forças estão sincronizadas, né? Vocês podem ver. A força amarela é a força do sol. E a força azul, né? É a força da lua, né? Como você pode perceber, né, a força azul, que nesse caso é a força da lua, né, ela muda conforme a lua gira ao redor da Terra, né, girando as marés mais importantes, as mais fortes, né? Ninguém quase nunca considera a maré do sol porque é o seguinte, a Terra, ela gira muito lentamente ao redor do sol, né, para as forças de maré do sol mudarem com o passar do ano, porque ele fica o tempo todo alinhado com o sol, né, e só vai mudar depois de 3 meses. Né? Então, a direção da força de maré do Sol, ela muda 90 graus a cada 3 meses. Ou seja, em 3 meses, em 3 voltas lunares, né, a força de maré do Sol já não vai ser mais a mesma do que era 3 meses atrás. Né? Então, aqui, ó, voltando aqui, nós temos maré forte, maré morta, né, no quase 90 graus aqui de inclinação. Porque é o seguinte, a força da Lua está atraindo para um lado a água, né? E a força do sol tá indo pro outro lado, né? 90 graus à direita e à esquerda, né? Deixando a maré bem baixa, porque a quantidade de água não aumenta, né? A quantidade de água é a mesma. Então isso só ajuda a espalhar água mais uniformemente nos oceanos. É por isso que a maré ela é mais baixa. Alinhou maré forte, né? Desalinhou maré baixa, maré forte, baixa, forte, baixa, né? E assim vai, né? Como vocês podem observar aqui. A lua vai girando ali ao redor e as marés vão alterando aqui, né? Vocês podem ver. Então tá. Vamos voltar para outro assunto, né? Vamos lá. Recordando, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Os caras dizem, né, que a posição da Lua, do Sol influencia, né, nas forças dos oceanos, né, como um imã faria, supostamente faria, né? Então tá. Né, supostamente o Sol e a Lua agem como dois ímãs, né, em cima da água, fazendo com que, como posso dizer, com que a água se movimente, né? Então vamos lá. Se o Sol e a Lua são dois ímãs girando sobre o plano, significa que são dois campos magnéticos fortes, né, relativamente fortes, girando sobre um condutor de energia, nesse caso é água salgada, né? Eles seriam mais ou menos como esses dois, né, como esses dois ímãs aqui.
Ele seria mais ou menos como esses dois ímãs girando aqui. E o curioso é que assim, quando você tem dois ímãs girando, quem que você tem, né? Você pode ler isso no título do vídeo, né? O Sol e a Lua da Terra plana girando aqui, né? Nesse disco. E o que dá pra fazer com isso? Energia infinita com ímãs, né? Magnetismo. Então o que que acontece? Quando você coloca um ímã em movimento, né? Ele, se você tiver um aparelho, né? Um multiteste, por assim dizer. Se você tiver um multiteste, uma bateria, né? Se o Sol e a Lua fossem dois grandes ímãs, como os terraplanistas dizem que são, como eu já disse no vídeo anterior, você poderia simplesmente deixar a sua lâmpada no quintal e ela vai acender sozinha, né? Porque eu quero que vocês acompanhem essa explicação aqui, porque se eu falar, como eu já tô falando aqui, vocês não vão acreditar em mim, né? Então eu vou colocar aqui outra pessoa aqui pra falar pra vocês dar a explicação. Mas antes vamos apagar a luz pra ver se funciona direito. Então agora, bora entender qual é a mágica que existe dentro desse negocinho tão simples aqui que faz gerar energia elétrica. Quando a gente passa um ímã perto de um fio de cobre, a gente faz os elétrons daquele fio se movimentarem. E quando os elétrons se movimentam, é criada uma corrente elétrica. E é isso que faz os LEDs acenderem. É isso que faz gerar energia elétrica. Mas essa energia não surge do nada não. Se você for pensar bem, eu estou fazendo um movimento com o ímã, eu estou gastando a minha energia para movimentar esse ímã. E essa energia do movimento é transformada na energia elétrica. Então, se a gente simplesmente colocar o ímã perto da bobina, que tem um monte de vídeo aí no YouTube mostrando isso, dizendo que isso é energia infinita, não existe. Você precisa movimentar o ímã perto da bobina e para movimentar o ímã, a gente gasta energia. Não existe almoço grátis. Outra coisa legal de entender é porque eu usei dois LEDs e esses LEDs estão com a polaridade em... Então tá. Como vocês puderam, né, observar aqui, nós poderíamos muito bem, né, drenar essa energia do Sol e da Lua simplesmente por deixarem eles se movimentarem em cima do plano. Não é mesmo? Não é mesmo, pessoal? Porque parei pra pensar no seguinte. Daria até pra derrubar a Lua, assim. Daria pra deixar a Lua cair. Sei lá, uns 1000 anos, 300 anos, drenando energia do Sol e da Lua, daria pra fazer o Sol e a Lua caírem, porque aí eles não iam ter tanta energia cinética, né? Eles não iam mais ficar flutuando em cima da Terra, né? Daria pra deixar os dias mais longos, daria pra derrubar o Sol e a Lua na Terra, daria pra fazer o fim do mundo acontecer, né? Vamos lá. Agora, por que quando eu deixo minha lâmpada no quintal, quando eu desligo o meu aparelho eletrônico da tomada, por que isso não acontece? Me diz. Talvez seja porque não existe esse campo magnético, não é, pessoal? Não existe. Talvez seja porque não existe essa bagaça. Entende? Sol e a Lua, campo magnético. Não existe, cara. Porque não dá pra tirar a energia do ar, basicamente. Deixar o Sol e a Lua girando lá. Eu vou colocar uma estação de energia aqui, ali. Energia grátis pra todo mundo, anarcocapitalismo. Não! Isso não existe! Entende? Agora você tem que parar pra pensar, porque isso estressa, isso me estressa. Ver gente que não tem... Olha só, se eu gastei 2 horas do meu tempo pesquisando sobre isso, eu diria que foi muito. Eu gastei 2 horas do meu tempo, eu acho, né? Eu comecei, sei lá, 1 hora, 2h54 agora. Então, não precisa de muito, não precisa de ter muito cérebro pra fazer isso. Agora, então, o que isso me leva a pensar é que vocês estão abaixo disso. Entende? Cadê cálculo, né? Eu não fiz porra nenhuma de cálculo. Se eu quiser fazer cálculo, eu até faço. Mas eu não preciso de cálculo. É só lógica isso. Entende? É lógica. A lógica não bate. E se não bate é porque não é possível. Entende? Eu tô começando a rir aqui, né? Mas na verdade, por dentro eu quero chorar porque vocês são fodas, entende? Vocês são fodas. É uma burrice acima do normal. Entende? Então, se vocês quiserem refutar, para de me xingar, porra. Vai argumentar. Aqui não é lugar pra gado. Aqui é lugar pra discutir fatos. Se você vier falar da Bíblia de novo, eu te juro, eu vou dar ban. Entende? Eu vou dar ban no meu canal. Não vai poder comentar mais porra nenhuma. Porque, cara, vamos lá. Se Bíblia é argumento científico, não tô dizendo que eu sou ateu. Não tô dizendo
porra nenhuma disso. Tô falando que Bíblia não é argumento científico, porque ou eu teria que considerar todos uns outros, sei lá, 300, 2000 livros religiosos de outras religiões para tentar chegar num consenso, né? Se eu fosse considerar a religião como argumento científico, eu teria que considerar todas as religiões, né? Ou algo que não é cabível, né? Porque eu não posso fazer sozinho e que simplesmente é absurdo, né? Porque tem religiões, por exemplo, tem uma religião hindu que diz que o Deus deles lá, né? A entidade deles estava sem fazer nada, né? E decidiu dar uma trepada e surgiu o mundo daí, né? Tem uma outra teoria da Gênese indígena, né? Que tinha uma deusa. E essa deusa, né, ela acendeu seu cachimbo e das cinzas do cachimbo surgiu o universo, as estrelas, né, o mundo, os índios e a terra, né. Então são teorias que são muito opostas, elas são muito, que eu posso dizer, elas são muito elípticas. Essa é a palavra. Elas são elípticas demais para você poder se chegar num consenso. Entende? Você tem a Gênesis hindu, a Veda, você tem a Tupiniquim, sei lá, tu tem a bagaça toda pra considerar. E isso é incabível. Entende? Outra coisa que é bem interessante que é o seguinte: não se pode considerar, sinceramente, né, nem por ter que considerar as outras religiões. Não se pode levar, quando você vai falar de terra plana, né, como se terra plana fosse algo sério, né, mas você não pode deixar levar a Bíblia, né, dizendo que aquilo é fonte de argumento científico, dizendo que aquilo é fonte de conhecimento, não que não seja, né? A Bíblia ensina a gente a se comportar e tal, fala o que é certo, o que é errado, ela dá um conceito para você ser um bom ser humano na vida, né? Mas é o seguinte, vamos pensar assim comigo: se o que não tá na Bíblia é mentira, como vocês dizem, a Bíblia nunca disse que a Terra era redonda, então é mentira, né? A Bíblia nunca falou de merda nenhuma disso, né? Vamos parar pra pensar. Na Bíblia ninguém nunca falou de tucano. Na Bíblia ninguém nunca falou de tucano. E compensação, ó que bela criatura nós temos aqui, né? Ninguém nunca falou de porra nenhuma de tucano. E olha só, essa criatura do bico laranja aí. Ah, foi a NASA que fez, né? É mentira, é mentira. É mentira, a NASA que fez, é mentira. Então, porra, isso é incabível, caramba. A Bíblia nunca falou de AIDS, nunca falou de câncer. Em compensação, nós temos AIDS e câncer, né? A Bíblia nunca falou de bactérias, micro-organismos, seres microscópicos. Em compensação, nós sabemos se nós pegarmos em um lugar contaminado com micróbios, nós vamos pegar uma doença que antes era atribuída a maldições e outras crendices, né? Que já foram até esquecidas até. Mas para pensar como as coisas mudam, cara. A linguagem da Bíblia não é uma linguagem para ser levada a sério nesse aspecto, no aspecto científico. Então eu vou parar por aqui, que já tá ficando muito longo, já tá saindo do foco, mas eu quero que vocês parem para pensar um pouco nisso.